E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de vocês de matemática, e nós vamos iniciar nossa aula falando a respeito de resolução de problemas de análise combinatória envolvendo o princípio fundamental da contagem. Então, eu queria que vocês pegassem todo o material de vocês para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Nós vamos aprender a resolver problemas utilizando o princípio fundamental da contagem. E aí eu queria que vocês prestassem atenção ao nosso primeiro problema de hoje. Aqui nesse problema, nós vamos utilizar algumas estratégias para a resolução dele. E ao final do problema, nós vamos comparar com outro tipo de solução que é exatamente o princípio fundamental da contagem. Então, olha só. O problema diz o seguinte. Tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima. Certo? Então, qual é exatamente a estratégia que a gente vai utilizar aqui para poder resolver esse problema? Bem, o que a gente sabe é que uma moeda ela possui exatamente os seguintes resultados. Ou nós podemos lançar uma moeda e cair a face voltada para cima como sendo uma cara, ou outro resultado possível é a coroa. Bem, a cara nós vamos representar por um C. E a coroa nós vamos representar como sendo um K. Já no dado, pessoal, o que é que a gente vai observar? No dado. No dado, nós temos como possíveis resultados o resultado da face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os possíveis resultados para o lançamento de um dado. Ou vou ter a face 1 voltada para cima, ou vou ter a face 2 voltada para cima, ou teremos a face 3 voltada para cima, ou a face 4, ou a face 5, ou a face 6. Então, esses serão os possíveis resultados para o lançamento de um dado. Agora, para o lançamento de uma moeda, eu tenho como possível resultado a face cara ou a face coroa. Face cara represento por um C. Face coroa vou representar por um K. A ideia é que você faça o lançamento desses dois objetos ao mesmo tempo, de forma simultânea, e observe os resultados que você vai ter para a combinação em uma moeda e um dado. Olha só. Vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer agora é justamente fixar um dos possíveis resultados para o lançamento da moeda e analisar quais seriam os possíveis resultados combinados com um dado. Então, vou fixar aqui o resultado cara. Vamos supor que o nosso resultado já tenha sido no lançamento da moeda, a face cara. Então, eu vou colocar um C aí. Só que combinado com o C, eu vou ter o quê? O resultado, vou só colocar aqui mais abaixo. Bem, para o resultado C, representa a cara, eu vou ter exatamente o resultado 1 para o dado. Para a combinação com a face cara, eu vou ter o resultado 2 para um dado. Para a face cara, eu vou ter representado aqui a face 3 para o lançamento de um dado. Para o resultado com a face cara, eu tenho também como resultado a face 4 para o lançamento de um dado. E assim sucessivamente. O próximo resultado é cara, combinado com quem? Com a face 5 do dado. E por fim, cara, com quem? Com a face 6 de um dado. Então, ao todo aqui, nós temos quantos resultados possíveis? Quantas combinações possíveis, gente?
cara, seguido da face 1, cara, seguido da face 2, cara, seguido da face 3, cara, seguido da face 4, cara, seguido da face 5, cara, seguido da face 6. Então, nós temos quantos possíveis resultados? Nós temos 6 possíveis resultados, isso somente para a fixação da face cara, combinado com a face 1, com a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6, que é do lançamento de um dado. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fixar a face coroa. Vamos supor que eu tenha lançado a moeda, o resultado da face voltada para cima seja justamente a face coroa, que a gente vai representar pela letra K, e nós vamos observar todas as possibilidades para o lançamento do dado e observar seu resultado. Então vai ser face coroa com resultado do lançamento do dado, e no caso estará combinado com o resultado 1, face 1. Depois, coroa com face 2, lançamento do dado, coroa com face 3, coroa com face 4, coroa com face 5 e coroa com face 6. Bem, então, a possibilidade aqui para face voltada para cima no lançamento de uma moeda, onde esse resultado é justamente a face coroa, combinado com uma face do resultado obtido pelo lançamento de um dado, eu vou obter o quê? Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. Bem, pessoal, aqui nós temos justamente a combinação de 6 resultados possíveis, e isso eu tendo como resultado do lançamento de uma moeda a face coroa, e eu tenho a combinação justamente com as faces, justamente como resultado do lançamento de um dado, que no caso vai ser a face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Então, se eu tenho 6 possibilidades de resultado, 6 possibilidades de resultado. Isso para o lançamento de uma moeda conjugado com o lançamento de um dado, onde a gente vai fixar o resultado cara, certo? E mais 6 possibilidades de resultado para a fixação da face coroa, combinado com os possíveis resultados do lançamento de um dado. Então, são 6 possibilidades. Eu tenho ao todo, somando essas possibilidades. Professor, Oi. só um minutinho. É porque tá batendo o microfone, o menino vai ver ainda, tá? Certo. Na hora que o senhor se mexe. Não. Uhum. Por licença. Uhum. Dá um abraço aqui só pra voltar aqui na frente. Vai folgar, não vai lhe atrapalhar. E aí, quando for na hora de eu levantar na próxima aula, eu volto atrás de novo. Você pode começar aqui também. É. Tati, dá uma olhadinha se deu uma melhorada. Eu tirei e botei aqui na frente. Fale comigo, professor. Oi, Tati. Tá bem? Melhorou? Continue falando. É que ele não está falando, aí eu não sei. Tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a
moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis. Tá bom. Tá bom? Tá. Vai voltar só dessa questão, né? Tá batendo de novo, Sandoval. Tô achando que é um cabo solto ali, alguma coisa. Você só apagou. Fala de novo. Eu ia continuar. Do mesmo ponto, é? Eu volto à questão. Voltem. Tá bom. Vai lendo aí, passando para ela aí. Certo. Tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados. Pronto? Vamos lá? Ok. Pode. Bem, pessoal, eu trago o primeiro problema dessa aula, para a gente poder entender um pouco a respeito dessas resoluções de problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem. Então, nessa situação aqui, nós vamos utilizar uma estratégia. E ao final da resolução do nosso problema, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem para finalizar nossa questão. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho uma moeda e um dado. E vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima. Então, olha só como é que a gente vai realizar a resolução dessa questão, gente. Nós vamos lançar uma moeda, os possíveis resultados são o quê? Cara e coroa. E vamos lançar também um dado. Os possíveis resultados, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Para o lançamento de uma moeda, nós temos como os possíveis resultados o quê? Cara, que eu vou representar por uma letra, eu vou utilizar a letra C, e coroa, onde nós vamos utilizar a letra K para representar seu possível resultado. Já o dado, no lançamento do dado, nós temos os seguintes resultados possíveis, que no caso é a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que a gente vai analisar aqui? Bem, no lançamento da moeda, nós temos como possíveis resultados ou a face cara ou a face coroa. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fixar uma dessas faces e analisar as possíveis combinações que temos com os resultados do dado, do lançamento do nosso dado. Então vai ficar assim, ó. Eu vou utilizar aqui a cara, e aí nós vamos combinar cara com o resultado 1 do lançamento de um dado, cara com a face 2, cara com a face 3 do lançamento de um dado, cara com a face 4, cara com a face 5 e cara com a face o quê? A face 6. Então, diante dessa situação, utilizando essa estratégia que nós estamos utilizando aqui, que é a representação através de um diagrama de árvore, nós vamos perceber que nós temos para o resultado cara do lançamento da moeda, nós temos 6 possíveis resultados, que é justamente cara, face 1, cara, face 2, cara, face 3, cara, face 4, cara, face 5, cara, face 6. E aí, o que é que a gente pode observar aqui? Nós temos, para o lançamento de uma moeda, onde o resultado que a gente está observando é a face cara voltada para cima, 6 possíveis combinações de resultado, analisando o resultado do lançamento de um dado, que pode ser face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Então aqui eu tenho 6 possíveis resultados. Tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades. Certo?
Agora nós vamos analisar exatamente o fato da face que teve como resultado justamente a face cara. No lançamento de uma moeda, nós vamos observar que a face voltada para cima vai ser a face cara, certo? Analisando a face cara, nós temos 6 possíveis resultados. Agora nós vamos analisar o que? A face coroa. Vamos imaginar que a face que tenha saído o nosso resultado no lançamento de uma moeda foi a face coroa. Então nós vamos representar por quem? Por K. Então, fixando a face K, que no caso é coroa, nós temos a face 1 para o lançamento de um dado, face 2 para o lançamento de um dado, face 3 para o lançamento de um dado, face 4 para o lançamento de um dado, face 5 para o lançamento de um dado e, por fim, a face 6. E aí nós temos como possibilidades cara, seguido da face 1. Coroa, gente. Coroa, seguido da face 2. Coroa, seguido da face 3. Coroa, seguido da face 4. Coroa, seguido da face 5. E coroa, seguido da face 6. Então, analisando a face coroa como sendo o resultado do lançamento da nossa moeda, eu tenho como possíveis resultados 6 combinações, 6 possibilidades, que é justamente coroa seguido da face 1 do dado, coroa seguido da face 2 do dado, coroa seguido da face 3 do dado, coroa seguido da face 4 do nosso dado, coroa seguido da face 5 do nosso dado e coroa seguido da face 6 do lançamento do nosso dado. Então, eu tenho mais quantos possíveis resultados? Mais 6 possíveis resultados, 6 possibilidades. Seis possibilidades. Então, vamos lá. Se você observar, ao todo, fazendo o lançamento de uma moeda simultâneo ao lançamento de um dado, nós vamos ter como possíveis resultados 12 combinações, 12 possibilidades. Certo? 12 possibilidades nós temos para o lançamento do que? De uma moeda seguido do lançamento de um dado. Isso de forma simultânea. Isso ao mesmo tempo. Vou lançar uma moeda e um dado e observar quantos resultados possíveis nós podemos ter. Que no caso são 12 possíveis resultados. Mas isso poderia ser observado de uma forma mais simples, utilizando o princípio fundamental da contagem, que é exatamente a análise de possibilidades de resultado que nós temos para cada situação dessa que nós chamamos de evento. Eu vou lançar uma moeda, é um evento, onde eu vou analisar os possíveis resultados para esse lançamento, o lançamento da moeda, e o lançamento de um dado, onde eu vou analisar quantos possíveis resultados eu tenho para esse lançamento. Então, vamos colocar aqui a representação dos possíveis resultados para uma moeda. Só um instante. Aqui tem uma moeda. Esse traço aqui vai representar a quantidade de possibilidades que eu tenho para resultado no lançamento de uma moeda. E esse outro traço vai representar o lançamento de um dado. Então, vamos lá. Quantos possíveis resultados você tem para o lançamento de uma moeda? Você só tem como resultado 2 possibilidades. Ou vai ser cara ou vai ser coroa. Então, você coloca aqui a quantidade de possibilidades. 2 possibilidades para o lançamento de uma moeda. Agora você vai analisar quantas possibilidades você tem para o lançamento de um dado. Você vai lançar um dado e quantos possíveis resultados você tem? Você tem 6 possíveis resultados, porque pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5 ou a face 6. Então você tem 6 possibilidades. E agora o que é que você vai fazer? Você vai aplicar o princípio multiplicativo, onde você vai multiplicar as possibilidades de resultado para o lançamento de uma moeda com as possibilidades de resultado para o lançamento de um dado, onde 2 vezes 6, isso aqui é igual a o quê? 12.
confirmando a nossa resposta, onde a gente utilizou o diagrama de árvore para encontrar o resultado. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos agora passar para o nosso próximo problema, para analisar também qual vai ser a resolução dele. Olha só, esse problema diz o seguinte: Mariane, ela é manicure e maquiadora. Uma cliente foi até seu salão e levou consigo 5 cores de esmalte e 6 cores de batom para decidir com Mariana qual a melhor combinação entre os esmaltes e as cores de batom. Qual a quantidade total de combinações possíveis para que Mariana possa ajudar a cliente a escolher a melhor combinação? Então, qual a ideia aqui? A ideia é que você analise justamente a quantidade de possibilidades que a cliente vai ter para escolher o quê? Uma cor de esmalte e uma cor de batom. Então, olha só, eu vou analisar a escolha dos esmaltes. Eu vou colocar aqui ó, como E1, primeiro esmalte, E2, segundo, E3, o terceiro, E4 e E5. Isso aqui são os esmaltes, os possíveis esmaltes. E aí nós vamos analisar os batons. Batons eu vou representar aqui B1, primeiro batom, B2, o segundo, B3, o terceiro, B3 é o terceiro batom, B3, B4 é o quarto batom, B5 é o quinto batom e B6 é o sexto batom. Isso aqui são os batons. Então, olha só. O que é que você vai observar? Se você fixar uma cor de esmalte, você vai ter quantos possíveis resultados ou quantas combinações possíveis para a escolha de um esmalte e um batom. Você vai fixar um esmalte e vai combinar essa cor de esmalte com as cores de batons, com os batons que você tem como possibilidade. Então, olha só, se eu fixar E1, eu vou fixar E1 e combinar com B1, que é o primeiro batom. Depois eu vou combinar com B2, que é o segundo batom. Depois vai vir o terceiro batom, E1 e B3, E1 e B4, E1 e B5, E1 e B6, certo? Então, analisando aqui, nós temos as seguintes combinações possíveis, fixando um esmalte e combinando com os batons que eu tenho como possibilidade. Então, vai ficar E1, B1, é a primeira combinação, E1, B2, é a segunda combinação, terceira combinação, E1, B3, quarta combinação, E1, B4, quinta combinação, E1, B5, sexta combinação, E1, B6. Então aqui, o que é que você vai observar? Que você tem 6 possíveis resultados, você fixando a cor de esmalte E1, o primeiro esmalte. Como eu tenho 5 esmaltes, eu tenho para cada uma das fixações da cor do esmalte, mais 6 possibilidades. Então, só observando aqui, ó, aqui eu tenho quantas possibilidades? Escolhendo o E1. E1, 6 possibilidades. Vou colocar bem aqui acima. Tá aqui, ó, 6 possibilidades, 6P. Com o esmalte E2 fixo, eu tenho mais 6 possibilidades. Com o esmalte E3 fixo, eu tenho mais 6 possibilidades. Eu estou botando 6P para representar as 6 possibilidades que nós temos. Para o esmalte E4, eu tenho mais 6 possibilidades. Para o esmalte E5, eu tenho mais 6 possibilidades. Bem, pessoal, se eu somar todas as possibilidades que foram obtidas, 6 mais 6, 12 mais 6, 18 mais 6, 24 mais 6, 30. Eu tenho ao todo 30 possibilidades.
Isso utilizando essa representação através do diagrama de árvore. Mas vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem e vamos utilizar o princípio multiplicativo. O que é que eu tenho que escolher aqui? Eu tenho que escolher uma cor de esmalte e tenho que escolher o quê? Uma cor de batom. Então, olha só, a escolha vai ser entre esmalte e batom. Então, vamos lá. Quantas possibilidades você tem para a escolha de um esmalte? Então, quantos esmaltes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades para a escolha de um esmalte. Eu vou lá e escolho um. Beleza, já escolhi o esmalte. Você vai analisar agora quantas possibilidades você tem para a escolha de um batom. Então, você vai observar que você tem 6 batons, 6 possibilidades para a escolha de um batom. E vai colocar aqui, ó, 6 possibilidades. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente multiplicar essas possibilidades. Nessa situação aqui, você multiplica 5 vezes 6, as 5 possibilidades para a escolha de um esmalte, com as 6 possibilidades para a escolha de um batom, e aí você vai ter como resultado 30 possibilidades. 30 possibilidades. Então, qual a quantidade total de combinações possíveis para que Mariana possa ajudar a cliente a escolher a melhor combinação, gente? Então, olhando para esse problema e essa estratégia de resolução, nós conseguimos observar que são 30 combinações possíveis para a escolha de um esmalte e um batom. Fechou? Beleza, galera. Vamos dar uma olhada no nosso próximo problema. Olha só, você sabe formar números, gente? Então, quantos números de 3 algarismos diferentes você pode formar empregando os algarismos 1, 5 e 7 no nosso sistema de numeração? Eu queria que você analisasse bem esse problema. Olha só, nós vamos formar um número que tem 3 algarismos. Então, um número com 3 algarismos, ele vai ter essa seguinte representação. Um algarismo vai representar justamente a casa das centenas, outro a casa das dezenas e outro a casa das unidades. Então, olha só. Eu posso formar o número 1, 5, 7. Mas eu também posso formar o número 1, 7, 5. É uma nova numeração. Eu posso também fixar outro número. Vamos fixar o 5. 5, 1, 7. É um outro número. Tenho também aqui o número 5, 7, 1. 571. Posso também fixar o número 7 na casa das centenas. Eu vou ter 1 e 5. 1 na casa das dezenas, 5 na casa das unidades. E aí nós vamos ter o número 7, 5 e 1. Bem, pessoal, aqui nós temos todas as possibilidades para a formação de um número com 3 algarismos, onde eu não vou estar repetindo o número, certo? Então, eu finalizo aqui a nossa aula com esse problema. Eu queria saber qual a justificativa para que eu tenha exatamente quantos números formados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a tarefa de casa para vocês, é justificar porque todos os números possíveis para a formação de um número com 3 algarismos, utilizando os algarismos 1, 5 e 7, é exatamente igual a 6. Então, nós encerramos por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessa resolução de problema envolvendo o princípio fundamental da contagem. Nós ficamos por aqui e até a próxima, gente.